Meu nome é Natasha e eu sou da quinta etapa do Cunha de Oliveira, a gente. E a minha memória boa foi da confraternização da professora Yasmin, estagiária do professor de História. E minha memória ruim foi das brigas dentro de sala e de amizades falsas dentro da escola. Minha memória boa é o grupo de amizade que a gente faz dentro de sala e tanto na escola que a gente pode estar levando pra vida, pra fora. E minha memória ruim é as intrigas, muitas amizades, a gente aprende muita coisa nas salas sobre amizade, porque uma hora a gente tem amizade, outra hora já tem acabado. Muita falsidade, falta de amizade e intrigas que rola dentro de sala de aula. Essa é a minha memória ruim. Algumas lembranças boas da escola. Amizade duradoura, momentos de aprendizado e significativo. As brincadeiras, a gincana, o desenvolvimento de habilidades sociais e valores. Alguns momentos tristes na escola. A dificuldade de aprendizado e problemas de relacionamento com colegas e professores. Minha lembrança ruim é quando eu pegar meu celular hoje. Meu nome é Ícaro, minha lembrança boa é quando eu fui pra escola, eu comi chá de sopa. Boa tarde, meu nome é Natasha e qual é o seu nome? Olá, tudo bom? Eu me chamo Maicon. Meu nome completo é Antônio Maicon da São Carvalho. Sim. A gente gostaria de saber o que você faz atualmente e qual ano você esteve aqui no Cunha de Oliveira. Bom, o que eu estou fazendo atualmente, eu estou cursando o curso de História na UESP, que é a rede estadual aqui do Piauí. Estou em meu último período de formação e eu concluí aqui no Cunha de Oliveira no ano de 2017. Eu adentrei a instituição em 2013 ou 2014, eu infelizmente não tenho essa precisão. A gente quer saber agora qual foi as suas melhores lembranças aqui no Cunha de Oliveira. Bom, tem uma lembrança assim, maravilhosa. Cunha de Oliveira sempre foi assim, como posso dizer, um palco de celebração nas instituições por ela ter uma cultura muito única, como as apresentações culturais. Poucas escolas realmente fazem uma apresentação como ela, né? Assim, que trazem a vivência dos próprios estudantes em uma educação saudável, né? Ela acontece ao final do ano, né, e tudo mais, chamada Amostra Cultural. Eu não sei se ainda existe. Saiu de lá Raízes de Nordeste, se não me engano, na organização. E algumas figuras famosas, como como é o nome dele? Está agora no Igara do Sul, o Cláudio. Né? Eu fazia parte assim, das apresentações nessas amostras culturais, eu já adentrei ao teatro, fiz algumas apresentações assim, de música, dança. E é uma lembrança assim, que eu lembro com carinho, assim, porque eu estava em volta dos meus colegas de classe, tinha um apoio dos professores e, além de tudo, eu ganhava nota por isso. Sim. A gente quer saber também qual foi as suas memórias ruins aqui na escola. Estrutura. Assim, nada se compara à estrutura do colégio, assim, de lembrança. Bom, tínhamos uma série de, como pode dizer, imprevistos em relação ao ambiente de sala de aula, como o calor, que não tinha ventilação e tudo mais. Tínhamos assim, a invasão escolar, que dificultava assim, a aprendizagem dentro de lá, e a sociabilidade que ocorria lá. Tipo, não era assim, um aluno que tinha um grupinho na sala de aula, tinha fora. Bom, mas também tinha assim, a questão da quadra, né, que não tinha proteção, e sendo que a gente fazia aula prática lá, era uma confusão, porque se tivesse chovido no dia anterior, era inviável a gente usar ela. E sem falar do banheiro. O banheiro é o maior tormento de minha lembrança, porque ali Triste. é muito triste. Certo. Então a gente acaba por aqui essa entrevista do trabalho. E muito obrigada, a gente agradece a sua presença aqui hoje. Tá bem. Certo? Então a gente encerra por aqui, agradecendo também ao professor Cláudio. Eu me chamo Maria Eduarda, sou da quinta etapa. E eu sou a Natasha, também da quinta etapa.
Obrigada. Olá pessoal, me chamo Joyce, eu fui estudante aqui da Escola Cândido Oliveira de 2009 a 2014, então eu praticamente vivi o restante da minha infância e a minha adolescência aqui na escola. A minha turma é de 2014, então meu ensino médio foi de 2012 a 2014. Eu costumo dizer que eu não tive nem a memória ruim na escola, mas se eu for pontuar algo, eu acho que seria talvez a minha timidez, o meu jeito meio introvertido, que talvez contribuiu para que eu não participasse tanto assim da vida social em grupo dentro da escola. Mas eu não recordo por agora de algum sentimento ruim ou negativo. Talvez quando eu tirei alguma nota menor que 10, porque eu sempre fui muito perfeccionista, então quando eu tirava nota baixa eu ficava muito triste. Mas o meu saldo aqui na escola foi sempre positivo. Memórias negativas não levo nada, sinceramente. Agora eu vou falar sobre as memórias positivas, que é o que eu acho que eu trago mais comigo hoje em dia. Deixa eu ver aqui. Vou começar pela principal, que foi o que eu participar do projeto do nosso ilustre professor Klaus. Projeto Cinema e História. Eu participei em 2014 com o filme. Não tive muitas falas, inclusive, eu recordo disso. Mas foi um período muito bom que eu participei, a turma toda participou, foi muito bom, muito prazeroso. Eu acho que outras memórias também seria as atividades que a escola proporcionava para que a gente participasse em grupo, né? Tinha umas festinhas juninas, tinha uns projetos de inglês também que eu participava. Eu gostava muito da biblioteca, era o local que eu mais gostava de ir. Então sempre quando dava o horário do recreio eu tava fugindo pra lá. Não gostava muito de contato com os outros, sempre era muito na minha. Então, também tinha os jogos escolares que a gente assistia da própria sala ali, pertinho da sala, a gente ficava assistindo. Participei uma vez também dos jogos escolares aqui, perdi com o meu time, mas faz parte. Eu acho que é isso. O convívio também com os amigos, eu carrego hoje comigo pessoas muito especiais até hoje. Tenho amigos desde a época da escola, tenho colegas e também tenho os professores que são meus amigos hoje em dia. Então, memórias positivas eu trago comigo milhões. Se eu for citar aqui, eu vou passar a noite toda falando. É isso. Rafael Siqueira, eu acredito que no ano de 2009, 2008 mais ou menos. As boas recordações que eu tenho das amizades feitas, dos momentos que a gente passava em sala, das brincadeiras, dos filmes inclusive, né, os momentos, das gravações que a gente tinha contato com outros turnos, com outras pessoas, que a gente criou amizade que a gente leva até hoje com a gente, foram aprendizados únicos, momentos únicos também marcantes e muito interessante. São realmente momentos e coisas que ficam marcados na memória. Momentos ruins até que eu não tive muitos momentos ruins dentro do colégio. Nada assim que pudesse entrar como ênfase aqui hoje nesse momento. E as memórias ruins que a gente carrega assim com a gente, com si, né, que fica também marcado na memória. Preconceito, às vezes por algum defeito, seja físico, seja por condições. E não é todo mundo que entende que existem pessoas de um nível maior, de um nível menor, e sempre acarreta que faz o famoso bullying, né? Às vezes por conta da fisionomia, ou do modo de vestir, ou do modo de se comportar. Então são coisas também, são pontos negativos que acontecem, infelizmente, acontece até hoje, sempre aconteceu na verdade, que deixa marcado. E às vezes não é só uma marca que fica momentânea, são marcas que a gente leva por anos e anos e talvez nunca esquece esse momento.
E acho que os pontos negativos são esses. Sempre tem um que quer ser mais do que o outro, que tem um que se acha mais bonito do que o outro. E por conta desse achismo, no final termina machucando alguém de uma forma que como se diz, que um machucado que não seja físico, porque o machucado físico ele passa, é uma coisa momentânea, mas o machucado que fica marcado na memória e no coração, que isso vai por anos e anos e talvez nunca seja apagado. Fala pessoal, boa noite, eu me chamo Edilson Magalhães. Eu estudei aqui desde a 5ª série ao 3º ano. Eu acho que praticamente foi uma decisão minha ter estudado aqui no Cândido Oliveira. Comecei a estudar na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. No 9º ano que começou a surgir o movimento, né? Pronto, galera. Foi no 9º ano que começou a surgir o projeto do professor, que na época era Menino Diabo. Uma das coisas que naquela época a gente nunca foi muito quieto, né? Mas graças a Deus, quando começou a surgir o projeto, o professor era uma das peças principais para poder juntar a galera todinha. E foi uma das coisas melhores, assim, fundamental, que a gente queria laço de amizade. Hoje eu e o Rafael temos mais ou menos, acho que uns 20 anos de amizade, né? Basicamente assim, que a gente nunca deixou de perder o contato. Era uma coisa assim, que era um bullying que acontecia, né, aqui no colégio, na infância, isso muito tempo atrás. Tem uma pessoa que o nome dele, eu não sei se ele estudava lá morava na ilha, né? Ele era uma pessoa muito quieta, muito meiga, uma pessoa assim muito amigável, entendeu? Ele sentava na cadeira, não mexia com ninguém. Se você falasse com ele educadamente, ele falava com você. Eu me lembro que a galera assim do 2º ano, poxa, mano, tá doido. Eles intimavam, cara, enchiam a paciência com ele, né? Timando pela cor de pele, xingava ele, falava coisa assim. Eu acho que sempre pegava no psicológico dele, porque afetava ele, que a gente via quando terminava a sala de aula, quando terminava assim o final da escola, né? Ele via que ele vinha com aparência assim de choro, saía, entendeu? Magoado, porque realmente, gente, existe preconceito no colégio. Uma das coisas dessa que existe, né? Tanto faz como cor de pele, como preconceito religioso, como preconceito da forma, se a pessoa é gorda, se é magra, se é careca, entendeu? Da opção sexual. Opção sexual também, uma das coisas dessas assim, é bem complicada de falar, delicada de falar, da gente estar falando e tudo, mas é como eu estou falando para vocês, ele saía triste, chorando. Aí teve uma época quando os jovens, a rebelião do menino diabo, né? Que isso foi um fator que aconteceu no filme mesmo, fato verídico mesmo, uma coisa que aconteceu, que quando tava alguém, o pessoal terceiro ano tava timando com ele, tirando onda e tudo, porque eles eram os valentão do colégio, aquela coisa toda, aí a galera do Menino Diabo Produção, que eu era um dos cabeça, eu mais umas 3 pessoas, eu sei que quando eles começaram a tirar onda com o menino, aí começou uma rebelião, uma guerra, né? Isso é uma guerra entre aspas de xingamento, aquelas coisas todas, a gente defendendo, né? No dia quando terminou aquela contenda toda, aquela confusão toda, aí quando o Wagner olha pra mim, eu falei, agradece, né? Obrigado, viu? Aí até hoje assim, a gente perdeu o contato e tudo, mas toda vez quando eu vejo ele no meio da rua, ele dá cena, sorri pra mim, entendeu? É uma das coisas fundamentais do colégio, é união, você proteger o seu colega, entendeu? Não ofender seu colega, porque tudo fica na cabeça, fica uma coisa, como o Rafa falou, fica uma coisa no subconsciente da pessoa, não é? Aí a pessoa machuca, porque uma seta, quando você fala, a nossa língua é uma coisa mais afiada, querendo ou não é afiada, porque quando a gente fala, você machuca a pessoa sem mesmo ela saber, né? Porque a palavra tem poder, realmente a palavra tem poder, isso está escrito na Bíblia, né? Porque realmente tem poder, porque a maneira que eu falo com o próximo, o jeito que eu trato ele e tudo, vai causando algum problema, tanto mentalmente como às vezes espiritualmente, porque a pessoa não é como ela era para ser, né? Se você maltrata ela, fala que ela é isso, que ela é idiota e tal, aí você não está ajudando, porque devemos discernir as pessoas, ajudar, orientar. Quero só deixar isso para vocês, que Deus abençoe todos, que possa escutar isso e que possa abençoar todos que estão escutando. Se eu fosse deixar um conselho, uma mensagem para vocês que estão agora no ensino fundamental, no ensino médio, vivam a escola, vivam as oportunidades que a escola dá, participem dos projetos, se envolvam, perguntem também, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu não perguntava na escola. Quando eu cheguei na faculdade eu me lasquei, porque
tinha coisa que eu poderia ter perguntado na época da escola. E assim, ouçam os professores, porque tudo que eles falam pra vocês, eu sei que quando a gente é adolescente entra por aqui, sai por aqui, mas é sempre no intuito de proporcionar para vocês um caminho de felicidade e também um caminho próspero para a vida de vocês. Então, a palavra seria: aproveitem a escola, aproveitem tudo que vocês possam adquirir de conhecimento, de vivência, enfim. Vivam a escola, é isso.